uma vida inteira dedicada ao cinema que se encerrou de uma forma poética também dentro de uma sala de cinema. O cineasta José Américo Ribeiro faleceu no dia 20 de abril na sala de cinema que levava o nome de seu melhor amigo e também cineasta José Tavares de Barros. José Américo é mestre e doutor em cinema. Autor de O Cinema em Belo Horizonte e do Cineclubismo, a produção cinematográfica na década de 60, uma das obras mais completas sobre o cinema mineiro. Fruto de sua tese de doutorado, é referência para estudantes e professores até hoje. Amigos e admiradores de José Américo prestaram uma homenagem ao cineasta em depoimentos escolhidos por nossa equipe. Olha, do ponto de vista do cinema mineiro e até do cinema brasileiro, Pessoas de Américo sempre é uma figura muito importante assim, para a pesquisa, para a docência. Era um professor muito generoso, um pesquisador muito dedicado, uma figura que se dedicou, entre outras coisas, ao estudo da história do cinema mineiro, uma das pessoas que mais conhecia o cinema mineiro, que eu já tive a oportunidade de conversar. Pessoas de América, ele tinha uma coisa rara também, que é essa disponibilidade e essa generosidade. Assim como o professor José Tavares de Barros, né? O professor José Américo estava sempre disponível a ajudar os alunos, os cineastas, né? Os diferentes profissionais envolvidos com o audiovisual. Quer dizer, uma pessoa sempre disposta e oferecendo o seu conhecimento e o tempo, coisa que é rara de encontrar, né? Então, assim, o Zé Américo, eu considero ele um padrinho na minha vida acadêmica. O José Américo era muito mais do que um acadêmico. Ele era um grande cineasta, um grande escritor, muito ligado ao modernismo brasileiro, literariamente falando. Ele tinha uma ligação, ele falava com um entusiasmo enorme sobre a ligação do cinema com a literatura modernista da década de 20, de modo que eu tinha uma admiração pela eloquência dele. Ele representava vários lados, né? Um, o acadêmico, o professor, o outro, o técnico, o montador. E isso é raro, né? Essas pessoas técnicas no cinema brasileiro. O outro lado, o documentarista, né? O outro lado, o orientador de curso. O outro lado, uma pessoa gentil é pouco, delicada no trato, na relação e no tipo de filme, né? Ele é importante, por exemplo, muito importante na memória do cineclube, do cineclubismo em Minas Gerais. E no Brasil. Além de cineasta e professor de cinema, ele tinha um texto fabuloso enquanto escritor. Escreveu um livro sobre cineclubismo nos anos 60, que é uma referência para o cinema e para a literatura de Minas Gerais. Ele gostava tanto de Minas Gerais que muitas vezes você percebia nele o sotaque de fundo mineiro, de fundo mineiro que eu digo do interior de Minas Gerais, embora continuasse sendo um paraibano arretado. Fez filmes incríveis, né, como Castigo, Morte Branca, Bagaceira. Tem uma passagem pelo cinema mineiro muito atuante, porque ele era um frequentador do cinema. Minha relação com ele se dava de várias maneiras, mas principalmente pelo amor ao cinema, pela cinefilia e essa generosidade dele também, de ensinar, de aprender. Uma figura que gostava muito de ouvir, de conversar. Acho que quando a gente gosta de cinema e ama cinema, como era o caso dele, a gente nunca para de aprender, né? Então, o melhor professor, tem aquela frase, o melhor professor é aquele que continua se mantendo capaz de aprender sempre. Para mim, ele tem uma importância crucial porque ele foi um dos entusiastas da criação do curso de cinema de animação na UFMG, que foi durante muito tempo o único curso de cinema de animação a nível de graduação no Brasil. O professor Zé Américo, ele formou gerações de cineastas e de animadores, mesmo não sendo animador, mas nós animadores mineiros devemos muito a ele, né, pelo empenho em formar aqui uma escola de animação. E, enfim, ele teve essa importância muito grande do ponto de vista da formação e da qualificação de pessoal que lida com audiovisual aqui em Minas Gerais. O que eu considero fundamental no trabalho profissional do professor Zé Américo foi a pesquisa que recuperou os filmes produzidos na década de 60 em Belo Horizonte, que recuperou
creio que 15 títulos, e se não fosse o trabalho do professor Zé Américo, esses filmes poderiam ter se perdido definitivamente. E das figuras que mais estudou, que mais deu aula, que mais publicou, que mais fez pela história do cinema mineiro, pela manutenção da história, pela preservação, foi o Zé Américo. Então acho que o cinema mineiro vai sentir muito a falta dele, principalmente nesse sentido. Quando eu comecei a estudar cinema em Belo Horizonte, tinham duas grandes pessoas que a gente sempre procurava e que de extrema acessibilidade. Uma era o Zé Américo e outra foi o grande amigo e parceiro dele, o José Tavares de Barros. Eu creio que são unânimes em dizer que ele foi um grande incentivador na carreira pessoal de cada um. Que eu acho que a mesma semente que ele plantou é a mesma semente que hoje a gente faz. A ideia do cinema, o cinema não só como espetáculo de ver, mas um espetáculo de reflexão também. Mais do que tudo, foi super meu amigo, sabe? Eu costumo dizer que o Zé foi minha luz no cinema. Não canso de falar, ele me melhorou muito. Eu me senti muito orgulhoso uma vez que ele me chamou do homem da resistência do cinema em Belo Horizonte. Aí me senti numa honradez enorme. Fico emocionado. Em depoimento ao documentário produzido pela UNA sobre o Festival de Animação Múmia, José Américo falou pela última vez diante de uma câmera. Fique com um trecho da entrevista inspiradora dada por ele. Eu acho que a gente tem que fazer é trabalhar a criatividade, que tem demais, sobretudo com essas novas tecnologias aí, tem que pôr a coisa para frente e fazer, que você aparece. Se o seu trabalho for bom, você vai aparecer. Aparece mesmo. Né? Não precisa ter dinheiro, não precisa ter Hollywood, não precisa ter nada. Né? Se o seu trabalho for um trabalho importante, criativo, você vai ser visto. Vai para Cannes, vai para o Diabo 4, você é visto. Então, meu olhar assim é que você deve continuar sempre fazendo. Uma hora você chega.